Olá, meus amores! Nós vamos agora para mais uma aula de ciências, tá certo? Nossa aula de ciências, nós vamos estar falando sobre cultivo e horta. Mas o que será que é cultivo? O que será que é uma horta? É o que nós vamos ver agora nos nossos slides, tá certo? Olha só, essa imagem aqui, observem com cuidado. O que será que é isso aqui? A gente primeiro vai falar sobre cultivo. O que é cultivo? Nada mais é do que você cultivar algo, uma horta, um pomar, você cultivar uma espécime de planta para a nossa alimentação, para a ornamentação e por aí vai. O ser humano pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos em geral. Em geral, o cultivo de plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. Aqui nós temos uma horta, aqui nós temos um pomar e aqui nós temos uma plantação, que são coisas diferentes. Certo? O intuito é o mesmo. A horta a gente normalmente cultiva nela o que é as nossas hortaliças. Tomate, batata, alface, couve. No pomar nós temos as árvores frutíferas, macieira, laranjeira, limoeiro, tá certo? E nas plantações, são plantações de grandes porte, como soja, trigo, milho, tá bom? Mas bora lá conhecer mais. As hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batatas e tomates. A tia colocou aqui a imagem de cada uma dessas hortas para que vocês possam estar visualizando e entendendo. Aqui é uma horta de alface. Aqui nós temos a alface roxa e nós temos a alface verde, a tradicional. Observem que a horta, ela nada mais é do que feita em lareiras. Isso aqui, ó. Essa posição dos legumes aqui se chama lareira. Então, eles dão espaço de uma lareira para outra, para que a verdura ou alface possa crescer e se desenvolver com mais qualidade, mais sabor. Tá vendo a terra aqui, o cano de irrigação, para poder irrigar toda essa horta aqui de alface. Aqui nós temos uma horta de agrião. Observem com cuidado. Parece um arbustozinho, mas é feito também na lareira, em uma filazinha assim. E aí é plantado o agrião e ele vai crescendo como se fosse um arbustozinho, porém em fileira. Lembrando que de um para o outro, olha aqui o outro, há sempre um espaçamento. Aqui é uma horta de batatas, que são chamadas de batata inglesa, né? Que a gente faz uma batatinha frita, ó, da hora. As batatas, elas ficam dentro da terra e de fora, na horta, fica somente as folhas. Quando as batatas estão prontas para a retirada, né, você tira da terra, dá uma sacudidinha e elas ficam assim, ó, bem bonitinhas. Observem a raiz aqui em volta das batatas, tá certo? E aqui são o caule, no caso da batata. Aqui nós temos uma horta de tomates. Quem é que não gosta de um tomatezinho, uma saladazinha bem temperada? Que delícia. Chega, deu fome agora. Olha só, os tomates, eles ficam em lareiras também, o espaço é bem menor, porém, é colocado alguns paus, algumas madeiras, para poder sustentar, porque devido ao peso dos tomates, do fruto, lembrando que o tomate é um fruto, né? Devido ao peso do fruto, as galhas, elas pendem. Então, coloca-se uma amarração, amarra ela em alguns paus, tá vendo? Para poder sustentar os galhos do tomateiro. Aqui nós temos a horta da couve, nós temos do repolho. Observem, aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é. Aqui são folhas e aqui o repolho, ele vai fazendo como se fosse uma flor, um botão de rosa, ó. Tá vendo? Ele vai desabrochando, enquanto o repolho ele vai ficando no ponto certo da colheita. Observem que ambos são mais próximos, as lareiras umas das outras, né? Mais enfileirado. Aqui o repolho é feito de 4 em 4 fileiras. De 4 em 4 eles dão um espaço e faz mais 4. Já a couve não, é de 1 em 1. Tem uma um pequeno espaço, outra um pequeno espaço. E aqui nós temos também uma lareira de cenouras. As cenouras são plantadas em fileira também, uma atrás da outra. E aí, quando ela germina,
A cenoura em si fica dentro da terra e fora fica o caulezinho dela aqui, ó, que é essas folhazinhas aqui. Quando a cenoura está boa para colheita, você vai lá, puxa e tira de dentro da terra. Agora, nós vamos falar sobre os pomares. Lembra que a tia falou que os pomares são o quê? O cultivo de plantas frutíferas. Olha só, os locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas, como laranjeiras, macieiras, limoeiro e videiras. Vocês sabem o que é videiras? Vocês acreditam que quando eu estava fazendo o slide eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas o que é videira? O que é videira? Depois eu lembrei o que era. Vamos lá. Aqui tem um pomar de laranjas. Olha só, são árvores de pequeno porte, não são árvores muito grandes, porém elas são bem robustazinhas, bem cheias. Olha a quantidade de frutos que dá num pé de laranja só. É mais ou menos 2 metros de um pé de laranja para o outro. Por quê? Porque precisa do espaço para que suas galhas possam crescer e também para quando for feita a colheita. Elas são plantadas em fileiras também e de uma fileira para outra ela tem mais de 2 metros, tá certo? Olha só, aqui é um pomar de macieiras, é um pomar de maçãs. Observem que a estrutura do pomar da maçã já é diferente, os galhos dela é diferente, elas são mais juntas umas das outras, tá certo? Olha só, e entre uma e outra o espaço é bem pouquinho mesmo. Aqui nós temos um pomar de limões, que é o limoeiro. Observem que as árvores são bem parecidas com a da laranja, onde a gente consegue ver melhor o tronco e a copa é mais para cima. E também dá bastante frutos, tá certo? E o espaçamento também de uma para outra, da frente para trás, é mais ou menos 2 metros. E de uma lareira para outra, uns 5, 6 metros, tá bom? E olha só o que é uma videira. Nada mais é do que um pomar de uvas, certo? O pomar de uvas ele já é diferente, porque a uva não cresce num tronco. Você precisa fazer uma estrutura e essas videiras, elas são como plantas trepadeiras, elas vão crescendo em cima dessa armação e aí é onde os seus cachos começam a nascer e a se reproduzir e ficam assim, lindamente, certo? Sendo que eles são suspensos, tá? Plantação, do latim plantatio, é a ação e o efeito de plantar. Meter uma planta, uma estaca, um tubérculo ou um bulbo, cebolo na terra com o objetivo de que pegue, isto é, crie raízes e cresça. O conjunto daquilo que é plantado e o terreno no qual se cultivam plantas, por consequente, recebem o nome de plantação. Olha só, aqui é uma pequena plantação de quê? De feijão. Então, plantar nada mais é do que você pegar uma semente, enfiar na terra para que ela crie raízes e cresça e possa dar os seus frutos, tá certo? Esperamos que vocês tenham gostado, meus amores, dessa aula. Lembrando que a tia falou na aula de revisão, que na outra aula de revisão nós vamos o quê? Fazer um feijãozinho, nós vamos plantar, tá certo? E aí vocês vão ver, a gente não vai utilizar a terra, vai ser de outra maneira, mas vai ser bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aprendam a cultivar a horta de vocês, depois a tia vai dar umas dicas bem legais para vocês. Beijo bem grande. Tchau! A agendinha da atividade da aula de ciências hoje vai ser na folha, sobre cultivo e horta, tá certo? Prestem atenção, assistam a aula 1 ou 2 vezes se precisar e respondam com bastante carinho. Beijo, tchau!